Acharam que eu ia deixar vocês esse tempo todo sem fazer revisão. Bom, eu meio que tentei simular aqui uma situação de aula, tá? Para ver se eu ajudo vocês um pouquinho na compreensão das leis. Eu vou falar único e exclusivamente da lei mãe e filho, que é a lei de geração, tá? Pra frente eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a lei de controle, que é do avô e neto, para ver se vocês conseguem concluir o raciocínio. Mas eu quero que vocês pelo menos consigam fazer um protocolo de 5 elementos, entende? Então vou passar esse pequeno piloto, esse vídeo, e vou deixar aqui para vocês entenderem mais. Mas vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que entender que nós estamos falando sobre os 5 elementos. Em medicina chinesa, cada elemento representa um órgão e uma víscera. E leis que controlam os órgãos e as vísceras de maneira fisiológica, de maneira normal, de maneira natural. Então vamos lá, nós temos o fogo lá em cima, que representa o coração e intestino delgado. Depois nós vamos para a terra, que representa baço, pâncreas, estômago. Depois metal, que representa intestino grosso e pulmão. Depois água, que representa rim, bexiga. Depois madeira, que representa fígado e vesícula biliar. Então esses são os 5 elementos, os órgãos e as vísceras que representam cada um deles. Baço, pâncreas, pulmão, rim, fígado e coração representam os órgãos. Depois intestino delgado, estômago, intestino grosso, bexiga e vesícula biliar representam as vísceras. O que é o ciclo de geração? A gente diz o seguinte: fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água e água gera madeira e madeira gera fogo. O que é gerar? Vamos lá, ciclo de geração. Gerar é dar energia. Então, o fogo dá energia para a terra, terra dá energia para metal, metal dá energia para água, água dá energia para madeira, madeira dá energia para o fogo. E isso a vida inteira rodando no sentido horário, se você estiver saudável, se nenhuma complicação de saúde estiver acontecendo. Só que aqui no nosso ocidente, a gente não vai ficar falando só sobre os elementos, né? Você precisa entender isso em relação aos órgãos e às vísceras que estão representados nesse elemento. Então, é assim, órgão dá energia para órgão funcionar. E víscera dá energia para víscera funcionar. Um cafezinho, calma aí. Ih, gente, saiu com um filtro de maquiagem. Pera aí, não mostrei não. Não consigo tirar. Depois eu faço o vídeo sem e eu vou continuar aqui agora com essa história. Então, coração dá energia para baço pâncreas funcionar. Baço pâncreas dá energia para o pulmão funcionar. Pulmão dá energia para o rim funcionar. E rim dá energia para fígado funcionar. Fígado dá energia para coração funcionar. Coração dá energia para o baço, que dá energia para o pulmão, que dá energia para rim, que dá energia para fígado, que dá energia para o coração. Isso é órgão dando energia para órgão. E aí as vísceras seguem as mesmas sequências. Então, intestino delgado dá energia para estômago, estômago dá energia para intestino grosso funcionar, intestino grosso dá energia para a bexiga funcionar e a bexiga dá energia para a vesícula e vesícula dá energia para intestino delgado. Tudo bem? Então essa é a sequência do sentido horário, estamos falando da geração, um gera o outro, um dá energia para o outro. Tudo lindo, tudo funcionando de forma perfeita no sentido horário dentro do seu organismo. Então, cada órgão, cada víscera. E aí entra o que a gente chama de lei. Lei de ciclo de geração. Lei de mãe e filho. São todos sinônimos. Alguns falam ciclo de mãe e filho. Como é que essa lei acontece? Olha lá, gente. Setinha para cima é tonificação. Setinha para baixo é sedação. Então diz o seguinte: quando você tonifica a mãe, você tonifica o filho. Quando você seda o filho, você seda a mãe. E só funciona nesse sentido, tá? Da maneira que você lê, da esquerda para a direita. Quando você tonifica a mãe, tonifica o filho. Quando você seda o filho, você seda a mãe. Então, agora a gente volta para a lei, né? Então, o que é a lei? A lei de tonificar. Então, vamos lá. Vamos pensar na mãe, tá? A mãe. A mãe, quando ela tem, sempre que ela tem a mais, ela vai doar para o filho. Uma mãe sempre vai ser a provedora de tudo para o filho, né? Ela que vai dar energia para o filho, né? Então, pensa comigo aqui. Na medicina chinesa, a coisa funciona exatamente assim. Quando você dá energia para a mãe, quando você aumenta a disposição da mãe, ela vai, consequentemente, passar isso tudo para o filho. Ela não pensa nela primeiro, ela pensa sempre na cria dela primeiro. Quando você tonifica o coração, quando você dá energia para o coração, eu dou energia para o baço. Quando eu dou energia para o baço, eu dou energia para o pulmão. Quando eu dou energia para o pulmão, eu dou energia para o rim. Quando eu dou energia para o rim, eu dou energia para o fígado. E quando eu dou energia para o fígado, eu dou energia para o
o contrário não pode acontecer. Então, sempre a mãe vai dar energia para o filho. O filho não pode dar energia para a mãe. O filho nunca vai dar nada para a mãe. Ele sempre vai ter. Isso pela visão da medicina chinesa. Então, o filho, quando ele acumula energia, ele nunca vai entregar essa energia para a mãe. A mãe que vai sempre dar energia para o filho. Quando eu cedo o filho, que eu tô aqui setinha para baixo da sedação, quando eu cedo o filho, eu cedo a mãe. Então, quando o filho adoece, a mãe padece. Agora, a coisa vai rodar um pouquinho anti-horário. Presta atenção. Observe esse esquema aqui agora. Nós vamos fazer a lei de sedar. Quando eu tiro a energia do baço pâncreas, eu vou tirar a energia do coração. Quando eu tiro a energia do coração, eu tiro a energia do fígado. Quando eu tiro a energia do fígado, eu tiro a energia do rim. Quando eu tiro a energia do rim, eu tiro a energia do pulmão. E quando eu tiro a energia do pulmão, eu tiro a energia do baço. Quando eu removo a energia do baço, eu removo a energia do coração. Porque o coração é mãe de baço. Quando eu tiro a energia do coração, eu tiro a energia do fígado. Porque coração é filho de fígado. Então, a primeira linha da lei, a gente está falando mãe e filho no sentido horário. A segunda linha da lei, que você dá, eu estou falando filho em relação à mãe. Presta atenção na segunda linha da lei, né? Filho sempre tira a energia da mãe, tá? Desde o momento da concepção. Então, medicina chinesa é avaliação do cotidiano. Então, vamos falar um exemplo que ocorre na prática. Então tá, primeiro exemplo. O paciente chega no consultório e ele sofre de uma ansiedade tremenda. Então ele tem um fogo de coração enorme. Então eu já expliquei que ele representa a doença de excesso. Doença de excesso são doenças onde há fator patogênico ou estagnação. Então a pessoa chega com fogo no coração, excesso no coração, fogo no coração, é a ansiedade. Então já mudei. O paciente tem excesso de coração, tá? O meu raciocínio vai ser: eu vou sedar ou tonificar alguém? Começa por aí. Eu vou tonificar, eu vou querer acalmar ao contrário ou eu vou querer atiçar mais? Quando você tem uma doença de excesso, você quer sedar. Então, ansiedade é fogo no coração, calor no coração. Então, eu tenho que tonificar? Não, eu não quero aumentar o que está em excesso. Eu quero sedar, né? Então, olha o raciocínio. Eu preciso usar essa minha primeira linha aqui em cima de tonificar? Não preciso. Eu vou usar essa linha aqui, tá? Esconde lá. Eu tenho que sedar alguém. Então, eu tenho que sedar o coração. Então, eu tenho que usar a segunda parte da lei. A gente tem calor do coração e a segunda parte a gente tem que tratar a sedação. Então, você tem que tratar o fogo do coração. Você tem que tratar o filho do coração. Porque quando eu cedo o filho do coração, eu cedo o coração. Quando eu cedo o filho, eu cedo a mãe, né? Então, quem é nesse caso aqui? Você dá o baço pâncreas. Para trabalhar doenças de excesso dos 5 elementos, eu vou sedar o filho do órgão que está em excesso. Então, agora vamos falar sobre um quadro de deficiência. A pessoa chega até você e ela demonstra ter uma deficiência do baço. A pessoa fica muito cansada, você percebe que ela está muito inchada, ela fala que está muito cansada, que ela não está tendo força para nada, que ela se sente que está muito inchado e tudo mais. Aí você olha para os membros superiores dela, você percebe os braços bem inchados, os membros inferiores das pernas inchadas, você sabe que ela está com uma certa retenção de líquido. Aí você faz a análise energética e você vai conferir a língua. Aí você olhou a língua está com marquinha de dente, na lateral do dente, da marca de dente. Então é melhor porque eu estou fazendo acupuntura. Mas tá com questão do baço. Então, o que você vai fazer? Se a pessoa ela anda preocupada, você vê que fecha todo o diagnóstico da deficiência que ela está encontrando no baço. Então, se ela está com deficiência, o que você vai fazer? Você vai tonificar ou você vai sedar? Bom, se eu tenho uma doença de deficiência do baço, eu não quero sedar ninguém, correto? Então, eu tenho que dar energia. Então, se eu tenho que dar energia, eu vou lá aquele primeiro ciclo, aquele primeiro esquema. A mãe dá energia para o filho, correto? Então, eu vou tonificar. E se eu quero tonificar o baço, eu vou tonificar a mãe do baço. Quem é a mãe do baço? Olhando aqui nesse slide, mãe do baço é coração. Então, tonifica o coração. Então, nesse caso, você foi direto para o órgão em questão. Quando nós tratamos pelas 5 elementos da medicina chinesa, a gente tem que usar uma linha de cada lei. Então, hoje nós estamos falando sobre a lei de geração.
Então, se eu tenho uma deficiência do baço pâncreas, eu vou tonificar a mãe do baço, porque quando eu tonifico a mãe, eu tonifico o filho, tá? Vamos falar sobre outro exemplo de deficiência. Uma mulher, né, entrou na menopausa, então ela tem calor noturno, ela tem aquela bochecha vermelha, ela sente muito suor noturno, dor no joelho. Enfim, tudo que eu tô te falando são consequências de uma deficiência do yin do rim. Então ela tem fraqueza nas mãos, fraqueza nos joelhos, muito calor noturno. Então ela chegou falando, tô na menopausa, já chegou falando pra você, tô com todos os sintomas que eu te falei. Aí você olha a linguinha dela, a linguinha não tem saburra no fundo, então você percebe que ela tem uma energia do rim. Rim deficiente. Então se eu tenho uma deficiência do rim, eu quero sedar o rim pra matar ela, não, ou eu vou tonificar o rim pra deixar ela equilibrada. Quem é mãe de rim? Quem é mãe de rim é o pulmão. Então, vou tonificar o pulmão. Então, os 5 elementos, quando eu quero tonificar um órgão, eu tenho que tonificar o órgão mãe do órgão que precisa ser tonificado. Então, a lei ela é unidirecional, ela só funciona no sentido horário. Então, o sentido ao contrário não vai acontecer nada, não vai ter efeito. Então, é sempre nesse sentido. Outro quadro também, por exemplo, pulmão. A pessoa está com uma questão de muito muco, está tossindo, está começando a ficar com um quadro de gripe e ela começa a ficar muito resfriado, né? Ela começa a se sentir mal. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai começar a ter uma deficiência. Quando o pulmão está doente, ele tira a energia da mãe dele. A mãe do pulmão, nesse caso, é o baço, né? O baço pâncreas, ele é responsável por você sentir sabor das coisas, gosto das coisas. E aí você pega uma gripe, começa a dar ruim, a pessoa fica toda cheia de muco, com febre, e nesse segundo momento ela deixa de sentir sabor, sentir gosto. Mas é porque que ela deixou de sentir o gosto porque o pulmão tá ruim, mas é porque já tá tirando a energia do baço que é responsável pelo sabor. É isso, gente. Espero que isso tenha deixado mais claro, né, para vocês. E entender que quando vocês têm aí uma noção, uma compreensão desses 5 elementos, você tem uma noção maior de toda a fisiologia humana. E isso que é importante nesse tratamento pela medicina chinesa.